Olá! Estamos de volta para gravar mais um vídeo sobre a psicologia analítica do professor Carl Gustav Jung. Vamos falar sobre um assunto espetacular, é conhecido de todos e todos sofrem com esse tema. O tema que vamos falar hoje é sobre os complexos, mais precisamente sobre a origem dos complexos, onde eles estão, o que é que eles causam ao indivíduo. Os complexos são as características relevantes do inconsciente pessoal. Ele reúne conteúdos para formar aglomerados, constelações, né? Jung chamou os complexos, Jung chamou de complexo a palavra que passou a fazer parte do nosso vocabulário, que detectou por teste de associação das palavras. A primeira comprovação da existência de complexos foi obtida por Jung nas aplicações do teste de associação de palavras. Qualquer palavra que atingisse o complexo durante o teste de associação provocaria uma resposta retardada. Aí se detectava complexos diversos de cada pessoa, de cada paciente. Estudos de Jung comprovou pequenas personalidades separadas na personalidade total, que são os complexos. Eles são autônomos, eles possuem propulsora própria, pode atuar de forma intensa no controle de nossos pensamentos e comportamentos. O complexo pessoal, intensamente preocupado com uma coisa em termos de inferioridade, de sexo, de dinheiro, complexo de Édipo, descrito por Freud e etc. Jung cita o complexo materno, que vamos ver em outro vídeo, que é a pessoa é sensível a tudo que a mãe diz e sente. A imagem mãe está gravada para sempre na mente dela, inclui a mãe em todas suas conversas, dá preferências às histórias, filmes, acontecimentos, qualquer coisa que a mãe realiza, desempenha um papel, de qualquer tipo de papel, ela exalta a mãe muito, muito além da conta. A mulher com complexo materno, ela se preocupa com o dia dos meses, dia do mês, aniversário das mães, qualquer pretexto para homenagear a mãe. Ela imita absurdamente a mãe pelas suas preferências e se interessa, sente-se atraída pelos conhecidos, pelos amigos da mãe, faz amizade com mulheres mais velhas só para agradar a mãe, as das suas idades fica muito distante. Quando a criança e filhinho da mãe, adulto, continua amarrado à saia da mãe. Complexos são inerentes à condição neuróticas dos pacientes. Jung diz que uma pessoa não tem complexo. Complexo é que a tem. Um dos objetivos da psicologia analítica é eliminar os complexos, libertando a pessoa da tirania deles. Jung diz que não necessariamente os complexos impedem o ajustamento de uma pessoa. E exatamente o contrário, são fontes de inspirações e impulsos. A professora Von Francis chama os complexos de aviões da psique, são os aviõezinhos da psique. Por exemplo, exemplo de complexo, um artista obcecado por beleza, ele procura produzir algo de sublime, beleza. Por exemplo,
Van Gogh dedicou à arte os últimos dias de sua vida. Homem possuído, sacrificou a vida, saúde, não é? E um complexo fraco, ele leva o artista à produção de obras medíocres, inferiores. Um complexo robusto, certamente, ele faz obras espetaculares. Pessoal, mas qual a origem dos complexos? A origem dos complexos, segundo Freud, ele diz que vem das experiências traumáticas da primeira infância, né? A criança, quando separada da mãe, surge um duradouro complexo para compensar a perda da mãe. Jung não aceitava essa teoria, entendia que a origem dos complexos tinha raízes em algo mais profundo na natureza humana que as experiências da primeira infância. Jung denominou complexo de totalidade afetiva. Os complexos são problemas da vida, são expressões de vida centrais, são constelações específicas de memórias, experiências e fantasias que são concentradas, que se organizam em torno de um tema básico e certamente estão vinculados a uma emoção da mesma qualidade. Os complexos são núcleos afetivos da personalidade e são provocados por um confronto doloroso e muito significativo de um indivíduo com a exigência ou situação do ambiente do qual ele não dá conta. Os conteúdos constelados são denominados complexos. Estar constelado indica que o indivíduo adotou uma atitude preparatória e de expectativa com base na qual está preparado para reagir de forma inteiramente diferente. Toda constelação de complexo, pessoal, implica um estado de perturbação muito forte da consciência. Quando a vida toca nesse tema básico ou no respectivo afeto, reagimos com base no complexo. Daí, não sendo possível evitá-lo e progressivamente assimila a consciência do ego, comprometendo a consciência do ego. O resultado será, possivelmente, uma dissociação neurótica da personalidade. Pessoal, ainda o complexo afetivo revela sua força original, que excede às vezes até mesmo o poder do complexo do eu. Jung diz que há diferença de princípio, que não há diferença de princípio algum entre uma personalidade fragmentada e um complexo. Os complexos possuem um núcleo arquetípico. O centro dos complexos, pessoal, é um arquétipo. A psicologia onírica nos mostra com toda clareza que os complexos aparecem em forma personalizadas. A origem dos complexos, eu falei que Freud diz que as experiências traumáticas, não é, da vida, né, da criança, surge duradouro complexo para compensar a perda da mãe, no caso da criança. Jung certamente não aceitava essa teoria, como eu falei atualmente. Os complexos são problemas da vida, são expressões centrais, são constelações específicas de memórias e fantasias, como eu falei antes, né? Quando a vida toca nesse tema, certamente os complexos possuem um núcleo arquetípico. A psicologia onírica nos mostra com toda clareza que os complexos parecem forma personalizada. O próprio arquétipo, ele constitui um núcleo de um complexo, sendo o centro de um complexo